Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje o papo é sobre áudio. Eu vou falar sobre o Tony King BL1. Primeiramente eu vou falar sobre a marca. Para quem não conhece, a Tony King ela é uma daquelas empresas chinesas obscuras lá de Shenzhen que não tem site, não tem saque, não tem nada. Você encontra uns produtos aí em algumas lojas de áudio, principalmente da China, e você não consegue muita informação sobre garantia, nada. É um troço meio obscuro. Mas eles têm uns fones intra-auriculares com os nomes interessantes, tipo o Tony King Lucifer ou o Tony King Unicorn. E os preços deles vão ali desde $20, que é o mais baratinho, até o EA, que é o Electrostatic Alpha, que é um híbrido super complexo, super sofisticado, de $630. Agora uma visão geral sobre o fone. Ele é um fone que custa ali entre $156 e $210, dependendo da cor. O transparente é o mais caro de todos, que custa aí $209. Ele é um fone do tipo intra-auricular IM, aberto, semi-aberto na verdade, né? Ele é quase aberto. E ele tem um formato bem ergonômico, feito em resina, que lembra muito um fone custom, apesar dele ser um universal. Ele tem um driver único de ortodinâmica, um planar magnético de 14 mm, é um driver bem grandão para um fone intra-auricular desse tipo. E tem um cabo removível do tipo MMCX. Sobre o que eu mais gostei e o que eu menos gostei dele, o que eu mais gostei é que o cabo que vem nele é excelente, é um cabo muito bom mesmo. Um cabo, se não me engano, feito de prata, ou pelo menos banhado a prata, que tem muito maleável, muito bom, vou falar com detalhes mais à frente. O fone é lindo, bem confortável, apesar de grandão, ele serve muito bem, também vou falar com detalhes. E o palco sonoro dele eu achei bem ampliado para um intra-auricular desse tipo. E o que eu menos gostei é que ele é um fone que realmente precisa de burn-in. O burn-in dele é bizarro. A primeira vez que eu coloquei foi estranho, eu vou falar quando eu falar sobre o som. A amplificação para ele é bem recomendada, ele é um fone beberrão, ele precisa de uma fonte relativamente forte. Falta transparência, achei que faltou muita transparência, ele tem um som um pouquinho velado. E a separação de instrumentos também, em função disso, não é tão legal. E o isolamento passivo dele é pequeno, em função dele ser semi-aberto. Pessoal, vou falar rapidinho aqui só da caixa e da qualidade construtiva do Tony King BL1, tá? Ele vem numa caixinha simplona, assim, de cartonado, mas beleza, é ok. Vem com esse case todo em alumínio anodizado, tá? Com esse cabo aqui, o cabo eu achei muito bom, de altíssima qualidade. Me parece que é prata banhada, UFC banhada a prata. E aqui o acabamento do fone. Olha só, ele vem com uma balone dentro da resina, tem o corpo todo de resina. Tem a versão transparente também, que dá pra ver o driver bonitão lá dentro. Só que eu não consegui, ela estava em falta quando eu comprei esse. Então tive que pegar o preto, mas mesmo assim ele é muito bonito. Ele é grandão, mas ele não tem nenhuma quina para incomodar. Ele tem um ajuste excelente, tá? O bocal dele é bem grande, muito largo. Então, muita orelha aí não vai servir, fique esperto com isso, tá? A ponteira que vem nele é bem normalzinha. Ele tem conexão MMCX, tá vendo? Banhada a ouro, tanto no cabo quanto no conector do fone. Ele tem 3 ventes enormes aqui para deslocamento de ar interno. Muito grande mesmo, nunca vi um vente tão grande no in-ear. Mas assim, o acabamento dele é realmente muito bom. Um fone muito bonito, bem feito. O cabo, igual eu falei, é raro você ver um fone vir com um cabo assim banhado a prata já de fábrica. Aquele cabo fácil de enrolar, fácil de guardar, com bastante núcleo, pelo que dá pra ver aqui. Então é um cabo de muita qualidade, muito bom gosto. Finalizado aqui em fibra de carbono e banhado a ouro. Então, sobre a qualidade construtiva do Tony King, eu não tenho muito o que falar não. Ele vem com uma caixa bem ok pelo preço dele, né, de cartonado. Vem com esse case aqui que eu achei excelente. É um case rígido, todo de alumínio, levinho, bem rígido mesmo. Nunca vai estragar o fone aqui dentro. Com um emborrachado aqui em volta, né, e um acolchoado dentro do acolchoado bem leve, assim, um EVA bem leve dentro. E um bom jogo de ponteiras, tá vendo? Ele vem com um clipezinho para prender na roupa. Vem com 2 pares de ponteira de espuma, um mais firme e um mais macio, e o joguinho de ponteira de silicone claro, que eu acho que é um pouquinho mais macio, e de silicone escuro, que é um pouquinho mais rígido, tá? Mas é pouca diferença, é mais a cor mesmo. O ajuste delas é bem parecido, e vem o tamanho pequeno, médio e grande.
Tá? Então é um conjunto bem legal, bem considerável aí pela faixa de preço, pelo tipo de fone, e a qualidade construtiva dele realmente não deixa nada a desejar. Eu diria que ela é 110% pela faixa de preço e pela tecnologia que ele usa, que é o driver planar magnético. Tá legal, pessoal? Sobre as especificações técnicas, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre, e o que eu posso ressaltar é que apesar dele ter uma sensibilidade no papel de 100 dB por miliwatt, né, você olhando assim no papel você pensa, é um fone fácil de tocar. Uma amplificação para ele é mais do que recomendada, é quase necessário, eu diria. Falando agora sobre a ergonomia dele é interessante, que quando você olha o fone, ele é um fone bem grandão assim, bem desajeitadão, sabe? E quando você coloca, ele entra muito bem, encaixou, pelo menos para mim ficou excelente. Eu conversei com umas outras duas pessoas no meu ciclo de amizade que tem ou tiveram esse fone, e eles falaram a mesma coisa, acharam esquisito, mas a hora que colocou, ele serviu muito bem. O bocal dele não é dos mais finos, mas felizmente ele teve um bom caimento para mim. E, além de confortável, o cabo dele é muito bom, o cabo dele tem um trançado bem solto, então ele não embola, ele não fica com memória nem nada. Do jeito que você colocar ali ele fica, então é um cabo realmente excelente, confortável de usar. Agora vou falar sobre o som, que é o mais importante. A primeira experiência com ele foi bem esquisita. Eu coloquei o fone e falei, pô, tá tudo muito congestionado, tudo abafado, sabe? Não tinha separação, tudo meio flat, assim, muito estranho o fone. Aí eu falei, pô, minha unidade deve ter alguma coisa errada, né? Eu cheguei até a abrir a telinha do bocal para ver se tinha um espuma, alguma coisa lá dentro, atrapalhando o drive, sei lá, né? Vai saber. Mas aí eu comecei a ler na internet, procurar fórum, procurar inclusive alguns revendedores, e eu descobri que a própria Penon Audio, que é uma das lojas de varejo que tem ele, recomenda 300 horas de burn-in. Falei, pô, eu não sou muito dos que acreditam em burn-in, não. Até porque eu já fiz vários testes e as diferenças provavelmente são psicológicas para mim, ou então do desgaste das pads ali, que realmente faz mais diferença. Agora, eles recomendaram 300 horas, falei, pô, então vou dar um burn-in nele aqui, né, vamos ver o que dá. E eu dei 24 horas de burn-in só para testar, e depois de 24 horas ele transformou completamente. Ele virou um fone muito menos congestionado, aquele véu que tinha, aquela espuma que parecia que tinha ali na frente, deu uma desanuviada, então ele ficou um fone bem melhor. Mas eu continuei o burn-in e depois de umas 100 horas eu falei, não, agora ele está pronto para ser avaliado. Ele melhorou assim consideravelmente, foi bizarro. Eu deveria até ter feito um teste de deixar um lado só fazendo burn-in e pegar o outro para poder testar, mas só pensei nisso depois. Mas eu dei esse burn-in e o som dele abriu. Falei, agora dá para avaliar, porque do jeito que estava, eu falei, não vou nem avaliar esse fone, porque é só chegar lá e falar, o fone é um lixo e tchau. Mas aí agora sim, deu para avaliar. E ele é um fone assim, relativamente interessante. Ele pode ter, algumas pessoas pode ser que gostem dessa assinatura sonora, né? Não é o que eu gosto muito, mas pode ser que as pessoas gostem. Então, tecnicamente falando, eu achei, depois desse burn-in todo, né, eu achei o palco dele um pouco mais largo do que profundo, mas é um palco até amplo, tem uma largura ampla, então não tem grandes profundidades, mas tem uma largura ampla, algo que eu achei interessante. E a posição de instrumentos dele é aceitável, sabe? Passa, para algumas músicas passa, mas à medida que aumenta ali o número de instrumentos, aumenta a congestão dele, vai aumentando e isso perde precisão, ele perde o foco. Então fica, no final das contas, impreciso. Então eu não achei aceitável só, no máximo. E a região médio-grave dele para baixo, ela ajuda nessa congestão, sabe? Ela chega a vazar para os médios e aí dá uma aumentada nessa congestão. Ele não tem muito detalhamento também nessa parte técnica, então o detalhamento dele é fraco. Ele não mostra detalhes em nenhuma faixa de frequência. Eu esperava mais de um fone planar magnético, ainda mais com um driver desse tamanho, né? Então, de uma maneira geral, ele tem uma sonoridade mais escurona, mais fechada, e ele soa bem velado para algumas gravações, principalmente aquelas que contêm uma quantidade grande de médio graves ali, de graves. Um exemplo muito bom disso é a música The Trooper, do Iron Maiden, né? Qualquer um que gosta de metal conhece. Ela tem um início ali com muita bateria, um baixo muito pesadão e tal, aquela bateria poderosa, e isso deixa tudo congestionado. Você não entende muito bem o que é o baixo, o que é a bateria, fica muito congestionado e estranho, sabe? Então, fica muito embolado para esse tipo de música, definitivamente não é um fone que presta. Agora falando sobre os graves. Os graves do BL1 tem uma extensão relativamente boa, ele vai ali facilmente até os 20, 25 Hz, sem muita dificuldade, e são graves mais relaxados, tem uma apresentação bem mais relaxada ali, não é aquela coisa justa que a gente espera de um planar magnético mais potente, mais beberrão igual esse fone. Então ele tem essa sonoridade mais relaxada e
pode até vazar um pouco para os médios, os graves eles não são tão bem delineados assim. E isso prejudica um pouco a transparência do fone e também às vezes deixa ele com aquela sensação tube, sabe? Que as vozes ficam meio dentro de um tubo ali, então não é tão legal e eu achei que isso fica muito claro quando você ouve muito rock, metal, ou aquelas músicas eletrônicas mais com vocal ali mais conturbadas, fica meio no tubo, assim, não achei tão bom essa parte. Apesar de serem graves extensos e relaxados, a apresentação deles não é boa. Agora eu vou falar sobre os médios. Os médios do BL1, eles são em geral bem apresentados, exceto quando você tem uns trechos ali com mais médio graves e tal, porque isso acaba vazando para dentro dos médios e atrapalha um pouco, sabe, bagunça um pouco a região e deixa meio turvo. Então os médios deles são bons em geral quando você tem músicas com mais voz puramente, com mais instrumentos focados ali naquela região média, tipo violão. Então isso aí tudo normalmente soa muito correto nele, tirando a parte que às vezes vaza um pouco dos graves para os médios ali. Falta um pouco de detalhe, mas tem uma apresentação mais escurinha, assim, mais agradável para alguns casos. Então é uma música muito boa para mostrar. Essa é a Promise to Keep, da Brandi Carlile. É uma música muito interessante porque ela é mais voz e violão ali, então o violão fica muito agradável, ele perde um pouco o brilho da região aguda, que não tem tanto agudo também, mas fica aquela apresentação bem agradável, bem naturalzinha, assim, sabe, aquele negócio de luau, então fica uma apresentação bem legal, a voz dela soa bem natural, assim, sem esforço, sabe, aquela voz presente, sem muito esforço. Então a apresentação para esse tipo de música dele é bem legal e é onde eu recomendaria esse fone. Já os agudos é uma região acho talvez excessivamente controlada dele, e ele não tem muito agudo. Você percebe que alguns timbres eles faltam aquele brilho no agudo ali, principalmente essa música que eu falei anteriormente mesmo, falta um pouco um brilho de cordas de aço ali que você encontra em outros fones que tem uma resposta melhor de agudos. Então, por fim, ele não chega a ser cansativo, nem nada desse tipo em função disso. E às vezes a tonalidade dos graves e médio graves dele ele pode encher o saco dependendo da música. Então, assim, de um modo geral, o som dele eu acho que serve muito para quem gosta de música mais vocal, talvez acústica, com instrumentos ali mais concentrados na região dos médios, voz, violão e tal. Fica bem legal, porque fica muito agradável, fica bem intimista, assim. É uma apresentação que não cansa nesse sentido. Agora, para rock, heavy metal, metal, EDM com vocais e tal, eu achei que ele peca muito e cansa também, não é um fone muito legal para isso. Agora vou comparar, o único fone que eu tenho aqui comparável a ele nessa faixa de preço é o TIM P1. E comparando ele diretamente com o TIM P1, eu posso dizer que a caixa e a apresentação geral do TIM P1, né, do jeito que ele vem pra gente, é mais bonitinho, né, tem uma caixinha mais bonitinha, vem com um casezinho ali de couro e tal. E o BL1 é mais essa apresentação mais seca. É funcional também, é mais barato inclusive, apesar de ser mais caro. A sonoridade do BL1 é uma sonoridade mais escura e fechada e o TIM P1 é o negativo dele, é uma sonoridade mais aberta e bem clara. E o Tony King ele tem mais extensão e mais quantidade de graves do que o P1, bem mais, o P1 quase não tem isso. A apresentação de detalhes do P1 é absolutamente melhor, não tem nem comparação, ele mostra detalhe de tudo quanto é jeito. E os timbres do BL1 são mais corretos, de um modo geral. Ele mostra alguns timbres, principalmente da região média, ali, mais corretamente do que o P1. O P1 colore demais, tem hora. E a qualidade de apresentar vozes deles é legal, o BL1 um pouco mais natural, o P1 um pouco mais colorido, só que acaba sendo agradável para algumas coisas também, né? Nem sempre a gente quer as coisas equilibradas. Agora, para concluir, pessoal, eu achei que o Tony King foi uma decepção, assim, eu queria demais ter gostado desse fone, porque ele é bonito pra caramba. Ele tem aquele faceplate de abalone e o corpo dele é muito bem feito em resina e ele é muito confortável. Então eu queria muito ter gostado da tonalidade dele, mas a tonalidade dele não é pra mim. Ele é um fone muito escuro, é um fone um pouco congestionado e não é o tipo de coisa que eu gosto. E o tipo de música que ele consegue apresentar bem não é o tipo de música que eu mais escuto. Então eu acho que para mim realmente não é o tipo de coisa que eu gostaria. Eu conseguiria recomendá-lo para pessoas que escutam esse tipo de música, mais voz, violão e tal, mas mesmo assim eu acho que tem fones aí nessa faixa de preços até mais baratos, que tem uma apresentação bem melhor, mais agradável e são mais generalistas. Então se a intenção é ter um fone bonito, bem feito, com cabo show, o cabo dele é show, pode ser colocado no radar, principalmente para quem gosta de músicas mais acústicas, voz, violão, papapá. Mas eu não achei que ele é uma recomendação, assim, sinceramente, eu não recomendaria ele, exceto se você liga mais para estética, para essa parte do cabo e tal, você tem o fone mais ali porque você gosta dele, ok, mas em termos de som realmente ele tem um desequilíbrio grande que não
dá para recomendar sim. Tá legal, pessoal? Esse foi o Tony King BL1, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê o botãozinho do like aí para tentar tornar esse canal um pouco mais relevante. Se gostaram muito, se inscrevam no canal. E é isso, um abraço, até a próxima. Valeu!